E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico, aqui você vai identificar melhor os movimentos gráficos, vai compreender melhor por que trabalhar um suporte, uma resistência, o porquê algumas regiões de venda, outras regiões de compra são mais importantes. Ou seja, se aprender a identificar a tendência e não fazer entradas de qualquer forma no gráfico. Identificando a tendência, você já sabe como você vai trabalhar o gráfico, de forma simples, objetiva. Estou fazendo uma entradinha aqui, vamos aguardar o fechamento. Acabei entrando com 3 taxas porque eu entrei um pouquinho ali no fechamento do corpo, ele foi buscar pavio e eu entrei com mais 2 taxas. Vamos aguardar, tomara que ele feche abaixo, né, da primeira taxa ali para pegar as 3 taxas. Você está chegando aqui, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações, você é muito bem-vindo. Tá lá, ó, perfeito, perfeito. Isso tudo, pessoal, por saber identificar a tendência, tá? Então vamos lá. Antes da gente explicar o que aconteceu aqui nessa região, você que está chegando agora, você é muito bem-vindo aqui no canal. Tem um e-book que você pode baixar inteiramente grátis, onde eu falo sobre padrões de vela, tá? Padrões de vela são 36 páginas que você pode baixar inteiramente grátis aqui no meu canal do YouTube, Cadu Rinaldi. Aqui tem os links oficiais, você tem aqui o canal do Telegram. No canal do Telegram meu aqui você tem lá na mensagem fixada o download para baixar esse e-book. Aqui você tem meu WhatsApp, você tem aqui o meu Instagram, você tem o link da área do aluno também para você fazer parte do treinamento, assim como abaixo de cada videoaula. Então, quiser tirar alguma dúvida a respeito de área do aluno, você tem o meu WhatsApp, direct do Instagram, tem aqui o canal do Telegram para baixar o e-book, acompanhar as aulas, e tem também aqui o link de acesso ao treinamento, à área do aluno, tá bom? Uma vez aqui, ó, que você chegar aqui na área do aluno, área do aluno não, que você entrar para baixar o e-book, né? Aqui no meu canal do Telegram, ó, mensagem fixada, clica sobre ela, vai abrir 2 links e aí você escolhe um dos 2 links para fazer download. Aqui dentro você vê alunos batendo meta, ó, que eu posto todos os dias aqui, Felipe batendo meta, Felipe utilizando o indicador Hunter também. Você que quer saber mais sobre o indicador Hunter, lá no módulo 13 tem aula sobre ele, eu explico como fazer aquisição. Murilo aqui batendo meta, ó. Aqui você vê Claudinei batendo meta, você vê aqui Aurélio batendo meta, você vê aqui Gerson batendo meta, utilizando o indicador, aula que eu subi ontem no canal, Gerson batendo meta de novo, utilizando o indicador aqui. Aqui ó, você vê 2 vídeos, é o Claudinei, que é o mesmo que bateu meta ali para finalizar a noite, ó, utilizando em outra corretora, utilizando o indicador também. Luiz batendo meta. Aqui o Emerson também, ó, fazendo um pequeno vídeo aqui, batendo meta e assim por diante, pessoal. São muitos resultados aqui. Entra aqui, baixe seu book, acompanhe, tá? Caso queira tirar alguma dúvida. Aqui, ó, meu Instagram, Cadu Rinaldi, resultados de alunos. 60% de desconto, mensagem aqui, direct caso tenha alguma dúvida. E aqui você tem o meu link para acesso à área do aluno e se tornar meu aluno aí e aprender realmente como analisar o gráfico. Pois bem, vamos lá. Hoje, ó, analisando o gráfico, eu vejo aqui um topo estabelecido aqui em cima e eu vejo um fundo aqui estabelecido aqui quando eu chego no gráfico. Quando eu chego no gráfico, pessoal, eu vejo o preço trabalhando nessa região, deixando o padrão de vela. Aí eu te pergunto, se aqui eu tenho um suporte e aqui eu tenho uma resistência e eu tenho no meio do caminho forças gráficas, volume financeiro me mostrando o que eu estou fazendo, qual é a força que está imperando esse movimento aqui? É uma força de tendência de baixa ou é uma força de tendência de alta? Olha só como eu vou identificar mais fácil uma tendência. Se o preço vem com volume financeiro de um topo para um fundo,
Logo, eu tenho força de queda na tendência. Caso contrário, se eu tivesse aqui ó, um topo nessa região e o preço estivesse aqui nessa região, por exemplo, ó, se o preço estivesse aqui nessa região, eu teria uma força imperando de uma região de fundo indo para o topo. Olha que simples identificação para você identificar as forças da tendência. Então, quando você, com a forma mais simples de todas, consegue identificar a tendência, você já consegue entender qual é a força que ela está exercendo no gráfico. Identificando qual é a força que ela está exercendo no gráfico, você tem a capacidade técnica de entender o movimento e de não ficar naquele adivinha, sabe? Querendo adivinhar qual é a tendência que comanda o mercado. No treinamento, a gente entende todas as tendências, como as tendências trabalham, de que forma elas trabalham, qual é a tendência analítica, qual é a tendência de execução, porque tem o gráfico analítico e tem o gráfico de execução, tem a tendência analítica e a tendência de execução. Você vai aprender geralmente como identificar tudo isso e como operar a tendência. Assim como você pode operar um suporte e resistência validado pela tendência. Então, no contexto gráfico, a gente precisa ver toda esta movimentação. Compreendeu? Que entrada simples. Ó, ele está buscando o quê? O gráfico está buscando o quê? Ó, região de fundo aqui. Então, olha a força do movimento. Ó. Aqui, quando o preço estava aqui, ele fez força de alta. Perfeito? Perfeito. Chegou aqui, quebrou o movimento. Qual que é a força que ele fez? De baixa. Por que eu vou comprar aqui sendo que a força é de baixa, pessoal? Eu vou comprar quando a força começar a ser de alta novamente. Conseguiu compreender? Então, precisa ter disciplina na hora de analisar o gráfico. Olha que entrada linda, ó. E o gráfico continua indo de vento em pouco. Por isso eu já sentei o dedo aqui com 3 taxas, tá bom? Vamos lá? E a gente vai falando um pouquinho mais sobre as análises, tá? Vamos fazer uma análise aqui, mais análise, vamos analisando aqui todo o movimento. Ó, preço chega na região, preço deixa um padrãozinho ali. Será que ele vai fazer um movimento ali já? Ó, qual é o movimento que esse gráfico deixa aqui para nós? Ó, eu tenho aqui ó, uma região, né? Eu tenho uma linha de referência, ó. Eu tenho aqui uma linha de referência, então eu estou vendo a movimentação. Esse gráfico aqui, ele está fácil para eu fazer uma operação de venda nessa região? Você acha que quando eu olho o gráfico aqui, é melhor eu vender do que comprar? O que você acha quando você olha um gráfico como esse? O que você consegue compreender numa movimentação como essa? Você acha que existe a possibilidade de venda ou de compra numa região como essa? Qual a expectativa que o gráfico deixa aí para você? Que ele vai romper essa linha de referência ou que ele vai respeitar essa linha de referência? O que você acha? Dá uma olhada. O gráfico está subindo. Por que ele está subindo? Olha só como está a tendência. Conseguiu compreender? Ficou mais claro para você? Ah, Cadu, mas ele pode subir um pouco e depois descer. Sim, mas enquanto você tem uma linha de referência aqui, mostrando para você que a tendência ainda trabalha comprada, você vai trabalhar comprado. Por que você vai vender numa região que o gráfico ainda trabalha comprado? Você só vai vender ou comprar contra esse movimento quando existe uma falha de movimento. Ó, vamos ver. Aqui pode haver uma falha de movimento nessa tendência? Vamos ver se ele vai falhar aqui, ó. Aqui eu posso fazer uma venda, tá? Porque é uma falha de movimento. Entenda, ó. Existem movimentos de tendência de continuidade, existem movimentos de falha de tendência, tá? Quando a tendência falha, você pode trabalhar o movimento. Enquanto a tendência ela não falha, você não trabalha o movimento. O Cadu entrou vendido ali. Por quê? Porque aqui é uma região, ó. Tá vendo esses topos aqui? Você percebeu que o gráfico já saiu do suporte e foi buscar um topo lá em cima? Você conseguiu identificar isso? Ó? Ele faz movimento de fundo, faz tendência, chega aqui na máxima da região. Só que está muito cheio de pavio, né? Você percebeu que está cheio de pavio?
Que região que é essa? Quem é do treinamento sabe. É uma região lá do módulo 12. Então aqui o gráfico pode estar fazendo a falha do movimento. Por estar com pavio, ele pode me tirar aqui do trade. Ó. Vamos ver. Vai fechar. Fechou, acabou me tirando do trade. Vou pegar ele de novo aqui. Ó. Vou pegar ele de novo na queda. Agora ele explodiu para baixo. Ele vai ter que vir aqui. Ó. Ele vai ter que explodir aqui. Ó. Até aqui. Só porque eu peguei ele. Olha a volatilidade no mercado. Você entendeu por que eu entrei ali agora? Porque é uma falha no movimento. Ó. Agora ele vai vir aqui. Ó. A volatilidade é tão grande, pessoal, que ele vai vir aqui onde está a minha linha. Você entendeu por que eu entrei ali? Porque houve uma falha da tendência. Ou seja, você tem que identificar esses movimentos na tendência. Quando a tendência está continuamente fazendo o seu movimento, você sempre vai seguir a tendência. Você precisa aprender a identificar isso. Quando a tendência começa a fazer suas falhas, aí é o momento que você pode pensar em corrigir. Por isso eu fiz a correção nessa região aqui, ó. Porque ela começa a fazer falha. E tá lá, ó. O preço veio buscar onde? A linha que eu tracei aqui, ó. Oh, maravilha, análise gráfica é vida mesmo, né? Olha isso aqui. Ela veio buscar exatamente o movimento. Por quê? Houve uma falha. Por mais que eu sei que a tendência, ó, sai do ponto A e vem buscar ponto B, quando eu chego aqui no passado, que região que é essa, pessoal? Módulo 12, ó. Módulo 12. Eu consigo identificar tudo que a tendência está fazendo, ó. 1, 2, 3. Vejo o movimento de falha. Consigo corrigir? Consigo. Por quê? Porque existe uma outra tendência em contrapartida. Esse jogo de movimentação de tendência, você vai aprender treinando seus olhos, identificando justamente a tendência macro e tendência micro. O que seria tendência macro e tendência micro? A tendência de análise e a tendência de execução. Aprender a seguir essas tendências. Aprender os momentos de falhas dessa tendência e aprender os momentos de continuação dessa tendência. Aí você vai identificar por que um suporte como esse pode ser um bom suporte, por que um suporte como esse pode ser um bom suporte, por que um suporte como esse pode ser um bom suporte e por que uma resistência como essa pode ser uma boa resistência. Então olha só, isso aqui é uma resistência lá do módulo 12 que eu falei para vocês, região de oferta. Aqui é um suporte, aqui é um suporte, aqui é um suporte. Cadu, então quer dizer que nessas regiões de suporte aqui eu posso pensar em comprar? Pode. E por que você vendeu aqui? Porque essa tendência está numa região de falha. Simples assim. Simples assim. É isso que você precisa aprender na análise gráfica. Você precisa adomar os seus olhos e aprender a identificar os movimentos. Por isso que o Cadu, mesmo tomando loss aqui, ó, por causa do fechamento da região, tem muito pavio, eu entrei logo depois já com 2 taxas, sabendo da movimentação. Assim como eu fiz aqui, ó. É você saber identificar realmente como funciona o gráfico, pessoal. Não é ficar na frente do gráfico perdendo tempo. É você abrir o gráfico e ver o que está acontecendo no gráfico. Por exemplo, como eu disse para vocês aqui, ó, eu posso traçar uma linha de referência onde estava o preço e entender que o movimento é de queda. Onde eu tenho um suporte aqui precisa ser rompido para mudar a característica da minha tendência. Esse suporte aqui mudou? Não, não mudou. O preço veio buscar justamente quem ele, ó. Como é que eu vou mudar essa tendência? A hora que essa tendência mudar movimento e o preço sair do suporte e começar a buscar essa região lá de resistência lá em cima no movimento. Então, para você identificar de forma fácil a tendência, sempre veja o fundo e o topo mais longínquo do preço atual. Aí você vai conseguir entender, identificar onde estão os preços melhores localizados. Você não vai ficar adivinhando, você vai conseguir entender melhor as regiões. Foi a mesma coisa aqui, ó. Quando chegou aqui, só que o que aconteceu aqui? Eu errei na execução, não foi na questão de tendência. Porque, olha só, a tendência já havia saído dessa região, vindo buscar fundo.
Buscou fundo. Quando ela volta a buscar topo novamente, tem uma outra região de falha que ela pode falhar e corrigir. Agora, o erro não foi eu errar a falha da tendência, foi na execução aqui, né? Acabei perdendo ali por causa de 1 pip, 2 pips. Você viu a volatilidade da entrada, quando eu entrei novamente com 2 taxas, tamanho movimento que ele fez. Então, nesses fechamentos de região com muita volatilidade, o gráfico, pode acontecer isso. O que você tem que sempre saber? O que você tem que sempre identificar nas regiões de tendência? Assim como as tendências elas fazem os seus movimentos de continuidade, ela vai falhar o movimento. Quando ela falha o movimento e faz uma outra tendência diferente da tendência que anteriormente era de alta, aí sim a tendência muda sua característica. Quando a tendência muda sua característica, você começa a identificar como a tendência está trabalhando. Identificou como as tendências estão trabalhando, você tem que analisar a tendência analítica e a tendência de execução, ou seja, a forma macro e a forma micro. Identificou no gráfico como elas estão trabalhando, você vai conseguir identificar as regiões com mais facilidade. Aí você vai fazer o quê? Vai compreender um pouco mais a causa do movimento, vai saber o efeito do preço, vai conseguir aplicar um padrão de vela na região com volume para você fazer uma entrada, seja ela de compra ou seja ela de venda. Conseguiu entender, pessoal? Conseguiu compreender? Hoje a aula vai ser um pouco mais curtinha, eu tenho uns compromissos. Hoje nós falamos um pouco sobre tendência, né? Como identificar uma tendência, para você não ficar aí mais perdido, tá? Para você não ficar tentando adivinhar a tendência. Então, aprenda a identificar qual é a tendência que está comandando o mercado. Aprendeu como identificar a tendência? Você já está no meio do caminho andado na análise. Você vai começar a fechar o cerco aí do contexto para você saber como operar uma tendência de forma correta ou operar um suporte de forma correta. Perfeito? Não saia sem deixar o seu like, sem se inscrever no canal. Fechamos aqui com 5-1, altamente lucrativo nesta quinta-feira. Você quer fazer parte do treinamento? Será muito bem-vindo. O link para fazer parte da área do aluno, a inscrição está aí embaixo, está com super desconto. Você quer fazer aquisição sobre o indicador que eu falo lá no módulo 13, né? Para quem acompanha, quem faz parte da área do aluno, é só entrar em contato comigo e eu te vejo amanhã, numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui!